Olha, pessoal, é importante demais a gente falar sobre essa subvariante da Ômicron, a BQ1, né? Já que ela foi identificada em pelo menos 12 cidades aqui da nossa Bahia. Essa linhagem é a responsável pelo aumento dos casos de Covid. Atenção, já são quase 5.500 casos ativos da Covid em todo o nosso estado. O alerta foi dado pelo LACEN, Laboratório Central, que detectou a subvariante da Ômicron, a BQ.1, em 32% das amostras coletadas no estado entre os meses de outubro e novembro. Ela tem um mecanismo devido às suas mutações na região spike do genoma viral, e ela possui mecanismos que fazem com que ela escape dos anticorpos neutralizantes, sejam eles adquiridos com a vacinação ou com infecção pelo próprio SARS-CoV-2, e aí aumenta o número de casos devido à sua alta transmissibilidade. A BQ.1 foi identificada em pelo menos 12 municípios da Bahia, Salvador, 5 cidades da região metropolitana, no centro-norte, nordeste, sul e extremo sul do estado. A Vigilância Epidemiológica de Ilhéus já emitiu um alerta com aumento de casos de 482% em uma semana. Em todo o estado, mais de 3 mil novos casos foram registrados só na semana passada. A taxa de UTI Covid para adultos está em 78%. A população também começou a vacilar. No momento em que foi retirada a máscara, as pessoas aglomeraram, as pessoas não tomaram a vacina e com isso a gente intensificou, claro, aumentou o número de casos. O cenário nos preocupa e por isso que o Estado tem trabalhado ao longo desse tempo no sentido de tomar medidas. Então, a Secretaria de Saúde vem discutindo e acredito que logo que se tem uma posição, o governador vai estar, assim, trazendo, para toda a população quais são as medidas sanitárias que devem ser adotadas, mas existem medidas que são básicas e já são definidas ao longo da pandemia e não tem por que a gente esquecer. As vacinas atuais não são totalmente eficazes contra a BQ.1, mas essa infectologista afirma que quem está em dia com a vacinação tem um risco bem menor de desenvolver a forma mais grave da doença. A vacina, ela tem uma eficácia, sim, contra essa subvariante, só que reduzida em relação às outras. Então, é importante as pessoas terem a noção que a vacina, ela continua protegendo. E a gente vem observando na prática que as pessoas que estão adoecendo, quem está complicando mais são as pessoas que não têm o esquema vacinal completo. Pois bem, vamos seguir nesse assunto aqui, conversando agora ao vivo com a médica que você acaba de ver na reportagem, a doutora Clarissa Cerqueira, que é infectologista, parceira nossa já de algum tempo, nos ajudando a explicar todos os assuntos relacionados à infecção. Doutora Clarissa, agora ao vivo, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, Taíque, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Doutora Clarissa, eu queria puxar para o início da nossa conversa uma fala da doutora Felicidade Pereira, que apareceu na reportagem da qual a senhora também participou. Ela fala que essa subvariante, ela tem mecanismos que fazem com que ela escape de uma barreira, né, que é uma barreira que a vacina oferece. A minha pergunta a gente ainda não tem vacina 100% eficaz contra essa variante, certo? Exatamente, a gente ainda não tem, porém, a vacina que a gente tem disponível, ela tem uma certa eficácia contra essa variante. Então, assim, quando eu falo eficácia, tanto para o desenvolvimento da doença, quanto também para complicações. Então, é importante as pessoas manterem a vacinação em dia. Doutora, muito se fala dessas vacinas bivalentes, né, que já vêm sendo aplicadas no Chile, Estados Unidos, em alguns países da Europa, mas que a gente ainda não tem aqui, né, no nosso Brasil. Tem alguma previsão? Como é que elas funcionam? Elas protegem, vão proteger contra as subvariantes? Ela já tem uma proteção maior, sim, a gente está aguardando a aprovação da Anvisa, tá, dessas vacinas bivalentes, e elas são as vacinas mais atualizadas com as cepas que circularam mais recentemente. Então, elas têm uma eficácia maior, porém, a gente não tem que aguardar essas vacinas chegarem para a gente se vacinar, porque eu já ouvi algumas pessoas falando, não, vou aguardar chegar a bivalente para vacinar. Não, a gente vai vacinar porque a gente já tem agora, porque já tem uma certa proteção. Não é a mesma proteção, mas já tem proteção e a gente consegue reduzir a gravidade da doença. E se já é uma certa proteção, Claro.
já é alguma coisa importante. E, portanto, a gente precisa tomar, sim, a vacina que nós temos e que já mostrou eficácia com relação às outras cepas, né, doutora? Ou seja, comprovadamente eficaz, sobretudo com relação às outras cepas, e tem uma certa eficácia também com relação a essa BQ1. Exatamente. Então, a gente tem que falar do que a gente tem aqui disponível, a gente e a gente observa, assim, também, tá, na prática, as pessoas que adoecem mais, as pessoas que estão pegando mais Covid, quando você analisa mais profundamente a história, sempre tem alguém que está faltando dose, tomou a terceira dose, não tomou a quarta, só tomou 2. Então, assim, tem uma relação da falta do esquema completo de vacina com o adoecimento, com a gravidade da doença. Então, as pessoas têm sim que vacinar. Doutora, a gente viu agora há pouco na reportagem também, né, falando que essas amostras da subvariante foram identificadas em 12 regiões territoriais em 12 municípios, que compõem diferentes regiões territoriais. Desde o Recôncavo, Chapada Diamantina, Sul, Extremo Sul. Já podemos dizer que é confirmadamente presente essa subvariante em todo o território baiano? Com certeza, porque uma coisa é o que a gente não ainda identificou, não quer dizer que não esteja circulando. Então, eu já vinha até falando isso antes, a BQ1 ainda não está na Bahia. Eu falei ainda porque não foi identificada, mas basta pesquisar direito que a gente estava tendo aumento de casos que a gente vai achar, e não deu outra. Então, assim, não é uma coisa de uma hora para outra a gente identificar essa subvariante. Então, basta procurar que a gente encontra. Então, com certeza, se a gente identificou em alguns territórios, em outros também já vão estar circulando. Doutora Clarissa, deixa a gente falar bem a língua do povo, que a gente ouve nas ruas, nas redes sociais. A gente está vivendo um momento de uma nova onda, bem agora no fim do ano, Copa do Mundo, Natal. É possível já afirmar esse aumento de casos como uma nova onda da Covid-19 ou não? Sim, é possível. A gente observa isso claramente nos gráficos, quando a gente analisa aí o histórico de casos da Covid, e essa curva ela está em ascensão. E eu ainda acrescento uma coisa. Possa ser que a gente não observe nessa curva, até a gente ainda vai viver para saber, né? Mas um aumento muito expressivo. Mas eu diria que esse aumento muito expressivo ele pode não acontecer numericamente por uma subnotificação. Então, a gente observa que muita gente está adoecendo que não testa para Covid, muita gente testa e faz o autoteste, então a gente nem notifica. Então, assim, o que a gente vê nos números muitas vezes não corresponde com a realidade. Porque as pessoas realmente estão adoecendo, muita gente está com algum sintoma respiratório, pode ser Covid. Doutora, nós abrimos essa edição do Jornal da Manhã, de terça-feira, falando sobre o novo decreto do Estado que volta a obrigar o uso das máscaras, sobretudo em locais fechados, hospitais, restaurantes, em ambientes, transporte público. Como é que a senhora avalia esta obrigatoriedade do retorno das máscaras, do uso das máscaras? Eu achei que ela foi bem oportuna, porque a gente está nessa curva em ascensão do número de casos e entramos nessa obrigatoriedade nos ambientes mais propícios para a transmissão, que são os ambientes fechados e ambientes aglomerados. Então, é importante as pessoas entenderem que isso é para o bem da gente, como comunidade. Então, usar máscara nesses ambientes é algo importante para a gente reduzir a transmissão da Covid e a gente melhorar também a transmissão comunitária da doença. A gente evita que a gente adoeça e que as outras pessoas também. Então, eu achei que ela foi oportuna nesse momento aí de ascensão do número de casos. Doutora Clarissa Cerqueira, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. Sempre uma alegria tê-la conosco, viu? Um abraço, bom trabalho, boa terça-feira. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Beijo, até a próxima. Bom, a gente quer reforçar, então, aqui as informações sobre esse novo decreto do Estado que começa a valer a partir de hoje. A gente separou aqui todas as informações. Você que está chegando agora ao JM, presta bem atenção. Então, começando a valer hoje, é obrigatório usar máscara e